Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Araçatuba Vegan 2017. Muito obrigada, Denise, pelo seu convite. Eu parabenizo você pela linda iniciativa. Que esse evento realmente seja um marco na história de Araçatuba, cativando e convidando pessoas a conhecerem a filosofia vegan, né, a adentrarem nesse estilo de vida, né, que tudo tem de bom, né, a começar porque quando você se torna vegetariano estrito, né, a gente fala com relação à alimentação. O veganismo seria uma filosofia de vida mais abrangente, né? Mas no popular a gente fala vegano, na verdade é um vegetariano estrito. Então, que essa cultura, né, do veganismo, do vegetarianismo estrito, que ela possa ser difundida e que as pessoas possam perceber que elas ganham muito com isso, né? Eu sei que a maioria das pessoas, elas adentram esse mundo por questões animais, por questões ambientais, mas no fundo, eu como médica posso dizer que você, equilibrando corretamente a sua alimentação, você tem um up na sua saúde como um todo, né? É justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Para quem me ouvir até o fim, eu vou deixar um brinde para vocês, tá? Basta você entrar em contato comigo em um dos meus canais de contato e que você vai receber esse brinde ficando comigo aqui até o fim. Em primeiro lugar, né, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Amaranta Ribas, sou vegana, sou mãe, e profissionalmente eu atuo como médica, né? Eu sou médica, bióloga e coach nutricional. Dentro da medicina eu tenho algumas especializações, eu fiz residência em anatomia patológica e acabei abandonando a anatomia patológica e me especializei em nutrologia, fiz uma pós-graduação em nutrologia e dentro da nutrologia eu fui atrás do conhecimento para atender veganos, vegetarianos, crudiveganos, pessoas que adentram a alimentação viva também por questões de saúde. A gente sabe que a alimentação viva, que é o crudiveganismo, ele é muito importante no tratamento de doenças sérias, como câncer, como hipertensão, diabetes, né, doenças autoimunes. E a gente pode tratar as pessoas com alimentação viva, que nada mais é do que alimentação vegana crua. Mas não é ruim, não, é muito gostoso, né? Temos uma culinária bem rica, bem variada e cativante, saborosíssima. Então, o que eu quero dizer para você, né, que calma, né? A primeiro momento, quando você entra nesse mundo de mudar a sua alimentação, as pessoas ao nosso redor meio que surtam, assim, né, digamos. Elas ficam assustadas, né, e fazem milhões de perguntas para você, te colocam nas mais incríveis saias justas, né, tipo, e as proteínas, né, e a B12, né, e o ferro. São questões como essas que nós vamos responder aqui nesse vídeo hoje, ok? Eu tenho, não sei se você já me acompanha, eu tenho uma fanpage, chama Atendimento Vegetariano. Nessa fanpage eu posto várias atividades que eu faço, várias palestras que eu dou. Eu sempre estou por aí, né? Dando uma palestra ou outra, participando de um congresso ou outro. E eu espero ver vocês. A quem eu estou vendo pela primeira vez, o meu muito prazer. A quem já acompanha meu trabalho, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. E eu espero estar realmente contribuindo por essa causa, né? Para mim, né? O que me chamou a atenção, eu comecei essa transição alimentar ainda na minha adolescência, né? E o que sempre me chamou a atenção foi realmente, justamente, a causa animal, né? A questão de saúde eu nem percebia. Na verdade, eu era adolescente, nem estudava ainda, mas quando eu fiz a faculdade de medicina, principalmente depois que eu fiz a residência em anatomia patológica, onde a gente dá constantemente laudo para câncer, né? E o médico anatomopatologista é aquele que dá laudo para câncer e faz necrópsias, enfim, trabalha com biópsias. Nesse universo eu percebi que talvez existisse alguma coisa que pudesse ser feita por aquelas pessoas, né? E justamente o que pode ser feito é essa mudança alimentar. E aí eu percebi o quão rica é a alimentação sem derivados animais na reconquista, na remodulagem, digamos assim, dos patamares de saúde, dos patamares de nível de energia,
e em todos os patamares orgânicos do indivíduo, eles podem ser melhorados com alimentação crua e viva. Mas nesse vídeo eu não vou falar só sobre alimentação viva, eu vou falar também sobre alimentação cozida. Bom, eu estou gravando de onde? Eu estou gravando agora de um sítio, eu moro nesse sítio há mais ou menos um ano. Aqui nós temos horta orgânica, nós comemos punks, plantas alimentícias não convencionais, uma delas riquíssima em proteínas, a Ora Pronobis Vedete dos vegetarianos, né? A gente come bastante ela. E eu recebo pessoas aqui para detox, recebo pessoas aqui para passarem um tempo, para consultas médicas também, né? O sítio ele fica em Amparo, fica ao lado do polo astronômico. E você que está me ouvindo aí está convidada a vir aqui participar de alguma coisa. Eu atendo em São Paulo. Em São Paulo é uma consulta médica convencional, dura mais ou menos 1 hora, mas aqui no sítio é uma consulta lazer, onde você pode vir se reconectar com a natureza, né? E é justamente sobre essa reconexão da natureza que eu quero falar agora com você. Ao longo do meu trabalho como médica e bióloga, eu percebi que a maioria das pessoas, elas têm uma abstinência do contato com a natureza, né? E isso se torna cada vez mais grave. Nós somos ensinados desde criança a temer a natureza, né? A não entrar em contato com a terra porque a terra é suja, né? A ter medo, olha, a formiga vai te picar, olha, tem a cobra. E somos levados a nos sentir protegidos em um ambiente urbano. Só que existe é claro que a modernidade trouxe inúmeras vantagens, inúmeros confortos que são inquestionáveis. O avanço científico ele trouxe inúmeras benesses, né, das quais todos nós somos beneficiários, diretos ou indiretos, né? Porém, essa desconexão do ser humano com a natureza, ela traz, ao meu ver, inúmeros problemas. Eu recebo pessoas aqui no sítio e eu passeio com elas pelo sítio, levo, né? Porque e algumas delas nunca entraram numa horta, nunca viram uma planta, nunca, né? E isso é muito sério, porque isso nos adoece. Somos animais como qualquer outro tipo de animal. Há pouco tempo na história, né, evolutiva, nós saímos das florestas, né? Essa questão do ser humano morar apinhado em cidades é uma questão muito recente na história humana. E justamente isso traz algo que já tem sido pesquisado e demonstrado pelos cientistas como a síndrome da abstinência da natureza, né? Uma entidade clínica que já está sendo estudada e esclarecida como tal. E realmente é provado que colocar uma planta no escritório, o simples fato da pessoa olhar para um lugar verde, relaxa, diminui os níveis pressóricos, o nível de glicemia, os níveis de lipídios circulantes e por aí vai, né? O simples fato de olhar, de sentir a natureza. Imagine então você se reconectar, você pisar na terra, você respirar um ar puro de verdade, você tomar uma água sem os contaminantes orgânicos, né? Que numa pesquisa recente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, saiu os níveis tóxicos que existem nas águas das grandes cidades, né? Por mais que a água que você receba lá seja tratada, o que também é contraditório, ao meu ver, a presença do cloro e do flúor, ela traz, ao meu ver, né, que tem uma visão mais holística da saúde, sim, alguns danos à saúde. É encontrado também presenças de metais pesados, presença de agrotóxicos. Isso é catalogado e visto cientificamente que está acontecendo isso, né? Imagina você livrar o seu organismo dessa carga tóxica, de livrar ele dessa água tóxica, livrar ele desse ar contaminado, né? E da carga dos agrotóxicos e dos disruptores endócrinos que são presentes, né? Que tem esse potencial, né? Os agrotóxicos têm esse potencial de nos causar malefícios e transtornos também endócrinos, além de outras coisas, né? Os produtos de detetização, os produtos de higiene e limpeza. Imagina você livrar o seu organismo dessa carga tóxica, né? E dar a ele a chance de resplandecer, a chance de recuperar a saúde, né? Isso tudo é realmente uma benesse, uma maravilha, né? Da qual nós realmente devemos pensar, né? Então, aquela velha máxima, né? Você abraçar uma árvore, você vai ser maluco. Não, maluco é quem corta a árvore, né? Quem abraça a árvore é uma pessoa que realmente está ali equilibrando os seus chakras, né?
As árvores realmente como irmãs, como ímãs, com uma conexão entre céu e terra, nos equilibrando mentalmente e emocionalmente, né? Mas, Amaranta, por que você está falando tudo isso? A palestra não era sobre veganismo? Era, a palestra era sobre veganismo. Só que minha primeira introdução até aqui foi uma apresentação minha e a minha palestra como bióloga, né? Porque, na verdade, como médica, não é possível estereotipar o vegano, né? Existe vegano, dizer que todo vegano é natureba, isso é um rótulo, né? Existe aquele vegano de shopping, existe um vegano altamente urbano, existe aquele que gosta de estar, que não fez essa reconexão com a natureza, existe de todos os tipos, né? Então, mas eu sou uma vegana que procuro me reconectar com a natureza e que sou natureba, mas nem todos são assim, ok? Só para deixar isso muito claro, né? Para a gente não estar estereotipando as pessoas, né? Para quando as pessoas forem, eu sou vegana, só come mato. Não, tem gente que não gosta de comer verdura. Muitas pessoas começam a adquirir, inclusive, o hábito de comer verduras e frutas após se tornarem veganos por uma questão de equilíbrio da alimentação. Mas antes não tinham esse paradigma, digamos assim. Bem, então vamos lá, né? Primeira pergunta, e as proteínas? Como eu faço para equilibrar as minhas proteínas? Antes de eu falar disso, eu quero dizer que essa palestra ela vai abranger coisas básicas, que talvez se você já seja um veterano, um vegano veterano, talvez você não ache que isso possa te ajudar. Mas eu vou te dizer que eu vou passar algumas dicas que vão te ajudar sim. Independente do tempo de vegetarianismo estrito, ou vegetarianismo, ou transição que você esteja fazendo, ok? Então, e as proteínas? Proteínas você encontra em todas as leguminosas, todos os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, nas castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, etc. Você também encontra proteínas em algumas punks, como eu citei a Ora Pronobis, né? Também é uma punk que tem elevado teor de proteína, tá? Vamos ver. E a B12, né? A B12, assim, é polêmica, né? A B12, ela não é exclusividade e nunca foi exclusividade de vegetariano, nem de vegetariano estrito. Gente, para facilitar agora aqui, quando eu falar de vegetariano, eu não vou estar falando de vegetariano estrito, ok? Para facilitar um pouco. Quando eu falar vegano, eu sei que vegano abrange filosofia também, mas eu vou estar falando de um modo em que eu não vou me pegar agora nesse rótulo. Eu vou estar dando dicas assim para beneficiar em termos alimentares, ok? Então, B12. B12 nunca foi exclusividade nem privilégio, o déficit dessa vitamina de veganos, enfim, de vegetarianos estritos. A B12 é um problema de saúde pública invisível. Invisível por quê? Porque ela é uma questão de absorção, não uma questão de você pode... Não é uma questão simplesmente alimentar, é uma questão de como o seu organismo lida com o que você ingere, né? O problema, então, em outras palavras, não está na ingesta, e sim está na absorção do teu organismo. E quem faz a absorção do organismo, né, quem decide o que entra e o que sai, né, que está sendo apontado agora como um segundo cérebro, né, pelos cientistas ocidentais, o que pelos orientais já era sabido há muito tempo, pelas linhagens antigas do Oriente já era sabido há muito tempo, é o intestino, ok? Então você pega comedor de churrasco, que come churrasco desde manhã à noite, que tem B12 baixíssima, porque o intestino dele não está absorvendo. Então, por que eu digo que é um problema de saúde pública invisível? Porque a maioria dos médicos não pede esse exame. A maioria dos médicos acredita que isso é só coisa de vegetariano. Não é. E não é nem a principal causa. A principal causa seria um problema, né, em termos de produção de fator intrínseco no estômago de uma pessoa, independente dessa pessoa ser vegano, vegetariano, churrasqueiro, entendeu? Ser muçulmano, ser judeu, enfim, não importa. O que importa é que o organismo daquela pessoa não está absorvendo. E que isso passa, entre aspas, batido, ok? Na hora do check-up médico, e muitas pessoas passam a apresentar sintomas dessa deficiência, mesmo comendo carne e mesmo sendo jovem. A partir dos 40 anos, estima-se que boa parte dos indivíduos
tenha já problemas nessa absorção, não só de B12, mas como de todos os outras vitaminas e minerais, por uma questão intestinal, devido aos nossos maus hábitos de saúde, devido à nossa desconexão com a natureza. Porque à medida em que você se conecta com a natureza, você passa a querer também respeitar ela e respeitar o seu corpo, que é uma entidade, uma parte dessa natureza. Então você passa a querer comer mais verduras, mais frutas, a querer consumir mais orgânicos, né? A consumir os probióticos naturais, e isso tudo facilita o seu intestino. Então nesse ponto a reconexão com a natureza traz você de volta. Então, como eu ia dizendo, voltando, a partir dos 40 anos, a maioria das pessoas sim tem problemas absortivos. Portanto, se você, independente da sua alimentação, passar num check-up com um médico nutrólogo ou com uma nutricionista, você vai perceber que independente do seu estilo alimentar, independente de você comer churrasco das 6 horas da manhã às 6 horas da noite, você vai ter sim carências alimentares, né? A carne não é e nunca foi uma supremacia alimentar. A carne, muito pelo contrário, as pessoas que comem carne, elas acham que comendo carne, elas estão seguras, né? Ah, eu estou segura com tudo, a carne sustenta. Não é verdade, ledo engano, né? Eu não sinto muito em te dizer, porque para mim, eu torço que as pessoas, quanto mais as pessoas aderirem ao veganismo, para mim, mais liberdade animal, mais liberdade ambiental e mais chances de sobrevivência a nossa espécie terá no planeta. Então, porque as pessoas acham que comendo carne elas estão suprindo ferro, estão suprindo toda a proteína, estão suprindo toda a B12, o que não é verdade, graças a Deus. Okay? Então, passe no médico e faça um check-up, peça B12, peça ferritina, peça zinco, peça cobre, né? Pelo menos isso é o mínimo. Passe, né, e veja como é que está sendo, né? Não confie que só comendo carne você está bem alimentado ou bem alimentada, ok? Então vamos lá. Qual a diferença, e se a gente avançar mais um pouquinho, entre o médico, nutrólogo e o nutricionista? Nutricionista é uma pessoa que fez um vestibular para uma faculdade de nutrição e passou em média 4 anos estudando exclusivamente a nutrição, estudando o que os alimentos contêm, quantas gramas de vitamina C, exemplo, não é só isso, né? Mas eu estou tentando dar um exemplo. Quantas gramas de vitamina C uma laranja tem, quantas calorias o organismo necessita, quanto de cada vitamina o organismo necessita, ou seja, ele estuda o que você deve comer, de que forma você deve comer. O médico nutrólogo, no caso, eu sou uma médica nutróloga, eu fiz uma faculdade de medicina, e depois, eu fiz depois a residência, fiz residência em outra coisa, como eu contei no início do vídeo, eu fiz uma especialização em nutrologia, ok? Então, e essa minha especialização em nutrologia, o médico nutrólogo, como eu sou uma médica nutróloga, eu aprendo a ver o que é que o seu organismo faz com o que você come. É o contrário. Então, eu vou, ali naquela alimentação, vai ter tantos de fibra, tantos de ferro, tantos de cálcio. Ok. Mas o que eu vou te dizer é o que teu organismo está fazendo com isso. Ele está botando o cálcio no lugar certo? Ele está realmente assimilando os minerais e nutrientes? E de que forma isso pode ser otimizado? Então, esse é o papel do médico nutrólogo, é o meu papel. Ok? Então, como médica nutróloga, eu te digo, independente do tipo de alimentação, faça esse check-up. E principalmente, se você está agora numa transição, você está vendo aí o Araçatuba Vegan, você gostou, você comprou a ideia, poxa, é tudo de bom para o ambiente, é tudo de bom para os animais, tudo de bom para o meu organismo, eu quero ser vegano, né, vegetariano estrito, eu quero realmente fazer uma transição alimentar, o que eu faço? Né? Primeira coisa eu te digo, calma lá, faz um check-up. Por quê? É porque muitas pessoas fazem essa transição de uma maneira desordenada e já trazem lá atrás, como eu falei, muitas deficiências de várias vitaminas e vários minerais. E aí, isso estoura, digamos assim, aparece durante a transição, né? Porque todo mundo fica em cima. Olha, vai faltar proteína, olha, vai faltar ferro, olha B12, olha cálcio, e fica aquele fantasma na sua cabeça, você começa a sentir os sintomas e você acha que a culpa foi da transição que você fez, quando você já tinha carências nutricionais que se arrastavam há décadas, entendeu? Então faça para que você não venha culpar erroneamente um estilo de vida e estilo de alimentação por carências alimentares pregressas, entendeu? Que
Se você for fazer isso na população, você vai encontrar a rodo. Tanto é que a carência, né, de micromineral que mais prevalece na população é a anemia ferropriva, que é a carência mais prevalente no mundo, e a gente sabe que o mundo é onívoro, ou seja, o mundo come carne, a maioria das pessoas comem carne. Embora nós tenhamos 15 milhões, mais ou menos pelo IBGE, de vegetarianos no Brasil, a maioria das pessoas, acho que 90, 80 e poucos por cento, come carne. Então, e essa anemia ferropriva, ela é a mais prevalente na população, ou seja, né, os programas do governo são voltados para a população que come carne, né? Ninguém faz programa para vegano, para vegetariano, né? O pessoal aterroriza os pobres coitados, mas assim, mas fazer campanha, não. Então a campanha do governo é feita para onívoros. Enriquecimento de farinha com ferro e ácido fólico, enriquecimento da farinha de milho e das coisas que a população come mais, que são os farináceos, né? Todo o trigo, porque trigo é feito do trigo e do milho. Se faz pão, se faz bolacha, macarrão, tudo aquilo que entope o pessoal de farináceo. Então, as campanhas do governo que visam suprir a carência de ferro para a população onívora, então visam enriquecer esses alimentos aí. Isso não é pensado em vegetariano, em vegano, nada é pensado. Aliás, agora está sendo muito pensado, porque é uma coisa que está, digamos assim, bombando, né? Mas isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Essa questão da transição, né? Porque assim é inevitável, né? É como se a gente tivesse uma venda nos olhos, né? Assim, quando você vem morar passear num lugar como esse, que eu estou morando aqui, é inevitável você ouvir dos outros sítios as vacas chorando. As vacas choram semanas, dias, a madrugada inteira, porque arrancam o bezerro delas para pegarem o leite delas e venderem para você, para comer chocolate, para tomar um café com leite, um cappuccino, um queijo, porque as pessoas não podem abrir mão dos seus prazeres e das suas coisas que as matam, porque leite faz mal, e isso já vem sendo dito por inúmeros médicos, inúmeros nutrólogos, nutricionistas, o quão o leite faz mal, o açúcar faz mal, o trigo faz mal, mas a maioria das pessoas insiste em se alimentar de trigo e de leite, né? É a bolacha recheada, é o chocolate, é o bolo recheado, é o molho branco, né? É o queijo, 4 queijos, e tanto queijo, tanto queijo, tanto queijo. Enquanto isso, as vacas choram, 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 os bezerros são mortos e vendidos para a indústria da carne, e você continua aí tomando leite, comendo queijo. Que papelão, hein? Então, é uma coisa que eu vou te dizer. Pense que rastro você quer deixar nesse planeta. Quando você morrer, que você fechar os seus olhos no caixão, que você olhar para trás, qual vai ter sido o seu legado, né? Quando você chegar lá de cara lá com o seu anjo da guarda, ou quem quer que seja que está do outro lado lá te esperando, essa pessoa vai dizer, o que de bom você fez na Terra, né? O que de bom você fez? E você vai poder olhar para trás e ver quantas vacas você deixou chorando, né? Por terem arrancado o bezerro delas, né? A dor que elas sentem é igual a de uma mãe que teria o seu filho arrancado dos seus braços. É a mesma dor, né? A nossa capacidade para com os animais, a nossa capacidade de sentir medo, de sentir alegria, de sentir dor, é idêntica, né? Nós compartilhamos essa capacidade com eles. Os sentimentos básicos são iguais para eles e para nós, ok? Vamos continuar. Com relação à B12, então a B12 eu já falei que é uma epidemia silenciosa e que você deve aí estar medindo os seus níveis de B12, né? Uma coisa que ajuda muito o intestino a funcionar é você livrar ele dessa tranqueira de leite e de farináceos e de açúcar, e também consumir os probióticos, como probióticos veganos. Eu cito o kefir, que ele é feito o kefir de água e o kombucha, são excelentes, e os fermentados também. São excelentes formas de você estar nutrindo o seu intestino, repovoando ele com bactérias do bem, né? E que vão ajudar você a absorver uma gama de nutrientes, né? Inclusive os que são suplementados. No caso, se você suplementa a B12, né, ela simplesmente pode entrar e sair, né? O seu intestino precisa estar bem para você absorver todos os nutrientes. Não só, inclusive aqueles que você come e aqueles que você suplementa, ok? Contudo, a deficiência de B12 manifesta clinicamente, ela é muito rara.
O que você pega muito, o que eu pego muito em consultório, é essa deficiência do laboratorial. No exame está com a vitamina B12 baixa, ou então não está no nível bom. Mas a clínica, a pessoa desenvolver clinicamente sintomas, isso é bem mais difícil. Em toda a minha vida eu vi poucos casos, ok? E eu atendo sistematicamente veganos e vegetarianos e cuido para que seus níveis estejam dentro do normal. E atendo também pessoas que têm os mais variados tipos de alimentação, porque muitas pessoas me procuram também para curas através da alimentação, né? E eu constato níveis baixíssimos de B12 em comedores de churrasco, né? E também suplemento, né? Cuido para que os sintomas nunca venham a se manifestar. Então isso é uma coisa assim, se você, né, mantiver uma rotina de pelo menos uma vez por ano, tá checando o colesterol, o hemograma, coisa que todo mundo deve fazer, você colocando lá a B12 e você suplementar se necessário, é muito tranquilo de fazer, ok? Então já falei da proteína, já falei da B12, ferro, né? Ferro eu já dei uma salpicada aí, quando eu falei aí da questão de enriquecer nutricionalmente as farinhas com ferro, né? Então ferro é a deficiência mais comum, né? Se as pessoas que comem carne não comerem aí seus vegetais, suas folhas verdes escuras, elas não vão estar tendo um aporte de ferro, tanto é que as pessoas não têm mesmo, né? Então eu deixo para você a dica dos vegetais de folhas verdes escuras, principalmente temperados com limão, porque a vitamina C potencializa a absorção do ferro, ok? Ou então o suco verde. O suco verde é uma maravilha, que você coloca muita folha verde de uma vez só e você absorve isso de uma forma bem significativa. Então, não tomar café logo após comer, porque o café ele dificulta a absorção do ferro em até 50%. Evitar alguns tipos de chá 2 horas depois de comer, principalmente os chás, né? Chá mate, né? Esse tipo de chá, assim. E evitar também, o leite compete com a absorção do ferro. Tanto é que o ovo lácteo vegetariano tem mais carência de ferro do que o vegano, ok? Ser vegetariano estrito em termos alimentares, em termos funcionais, é muito melhor, né, do que ser ovo-lácteo. Justamente por conta dessa competição entre ferro e cálcio. Ok? Então, já falei do ferro, B12, proteína, cálcio. Né? É verdade que o leite tem muito cálcio? É. Mas esse cálcio, você tomando ele é absorvível pelo organismo? Muito pouco. Esse cálcio, esse leite de vaca, ele foi feito para fazer crescer um bezerro, então ele tem as proporções para o organismo do bezerro. Então ele é pobre em ferro, ele é pobre em magnésio, e ele tem justamente o perfil dele biológico, foi desenhado, a mãe natureza fez para que a vaca desse ao seu bezerro. Não foi feito para o filhote humano. O leite perfeito para o filhote humano é o leite materno, ok? Ah, mas e se não der para a mãe amamentar? Existe fórmula vegana. Existe, se você fórmula infantil vegana, se a mãe não puder amamentar, porque em primeiro lugar a gente precisa prezar pelo aleitamento materno, ok? Então, mais ou menos com uns 2, 3, 4 anos de idade, a criança, todas as crianças, ou seja, todos nós, deixamos de produzir as enzimas que fazem com que nosso organismo absorva o leite, ok? E nós passamos a não ter essa capacidade. Ou seja, a mãe natureza está te dizendo, não precisa mais tomar leite. Então, como você vai suprir a sua capacidade de cálcio? Você vai suprir a sua capacidade de cálcio nas vegetais de folhas verdes escuras, nas amêndoas, no gergelim, tomando sol, fazendo atividade física, lembrando que o osso humano não é só cálcio. O osso humano tem silício, tem boro, magnésio, vários microminerais que atuam em conjunto, em sinergismo com a vitamina D, para que ele fique fixo no osso, ok? Então não adianta estar tomando cálcio. O cálcio, inclusive, algumas pesquisas apontam que o cálcio do leite desmineraliza o osso, porque ele é só o cálcio, ok? E ele vem ali em um conjunto de sofrimento de dor, de sangue de pus, de agrotóxicos, de vacinas, de pesticidas, de transgênicos, de hormônios, porque para uma vaca produzir leite ela tem que estar prenha, então tome hormônio, que fazem mal.
E o leite está sendo implicado em várias doenças, né? Doenças autoimunes, cânceres, né? Todas essas doenças que vem bombando aí atualmente, as intolerâncias da vida, as alergias. Aí a pessoa pergunta, mas tem o leite sem lactose. Ledo engano, o leite sem lactose, ele não contém, ele vai ser colocado nele uma enzima chamada lactase para que você digira a lactose, que é o açúcar do leite. Mas o leite, como potencial de malefício ao organismo humano, seria só a lactose? Não. Tem a caseína, tem vários tipos de globulinas e toda essa tralhada de coisas que eu acabei de falar. Os hormônicos, os transgênicos, a alimentação da vaca é feita assim, com muitas, com soja transgênica, milho transgênico e etc. Fora toda a dor e sofrimento delas. Ou seja, é um alimento que arranca o bezerro da mãe, tira de uma mãe a possibilidade de estar com seu filho, porque para que elas deem o leite para a indústria, o bezerro é arrancado delas. Então eles tiram o bezerro da mãe, vendem numa garrafinha ou num saquinho cheio de formol e água oxigenada, porque para que o leite saia de uma zona rural e chegue na cidade, o caminhão tem que ter alguma coisa para conservar, não vai conservar. Né? Como é que pode um leite sair de uma vaca e chegar numa prateleira do supermercado, ficar um mês lá e não estragar? Conservante e formol e água oxigenada, sim. E as pessoas, o que sai do leite da vaca, do peito da vaca, é uma coisa. O que chega no supermercado não é mais leite. Sinto muito de dizer, aliás, não sinto. Eu tenho prazer em te dizer que não é mais leite. Então você está tomando uma coisa que não é mais. Aí a pessoa vira para mim e diz, mas eu não gosto de leite. E de queijo? E cappuccino? E sorvete? E chocolate? Mas e isso tudo tem muito mais leite. Para você fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 20, 30, 40 litros de leite, dependendo do tipo de queijo. Mas eu não posso viver sem meu queijinho. Tire o queijo da sua vida, abstraia esse paladar e você vai ver que o seu organismo vai funcionar muito melhor. O seu intestino agradece, a sua saúde agradece. Existe um vídeo de um médico japonês chamado Hiromi Shinya, né, que eu tenho na minha fanpage o vídeo dele mostrando como fica por dentro o intestino de quem toma muito leite, come muito queijo, né? O intestino, ele fica, assim, em frangalhos, ok? O leite, o queijo funciona como uma borracha no intestino, impermeabilizando as camadas e impedindo a absorção dos nutrientes, ok? É uma coisa que só tá te fazendo mal, te digo de coração. Não é porque eu sou vegana, não é porque eu fiz militância nesse vídeo, mas é verdade, como médico eu te falo, faz mal. Então, como é que você vai fazer? Procura fazer os leites vegetais, que são saborosíssimos e muito mais nutritivos e funcionais. A sua saúde agradece, as vacas agradecem, o planeta agradece, ok? Chocolate. Tem chocolate vegano, né? Eu não tô ganhando nada para falar isso, mas existe chocolate vegano, tem uma marca que só tem 4 ingredientes, é um pouco mais cara, mas é um chocolate gourmet deliciosíssimo. O sorvete vegano, faz em casa. Existe, dá para fazer, dá para você faz, gente. Pra gente, você está diante de todo o mal que isso causa, todo o rastro de dor que isso causa atrás dos nossos anos de vida. Quantos e quantos seres sencientes são capazes de sentir dor, são capazes de sentir sofrimento? Quantos precisaram sofrer, chorar, sangrar, morrer, serem mortos e sacrificados para que você pudesse tomar aquele sorvete? Aquele sorvete que era doce passa a ser amargo. Então, pense bem, faz um em casa, sabe? Abstrai, para você é um simples paladar, mas para todos os seres e para o planeta é uma questão muito diferente. Então, quando você olha por esse prisma, você passa a ter uma motivação forte, o suficiente para deixar aquilo de lado e abstrair. Existem outros prazeres na vida, e sendo vegano, você descobre prazeres imensos. Basta você... Compre livros de receitas, ou então assine na internet, está cheio de gente te ensinando a cozinhar. Vá a um restaurante, olha aí no Araçatuba Vegan, quanta coisa gostosa tem para comer. Eu tenho certeza que vai satisfazer, que vai te dar prazer, sem necessidade de machucar o seu corpo, sem necessidade de machucar o planeta e sem necessidade de machucar e maltratar animal algum. Tenho certeza disso. Então, eu realmente convido você a pensar nisso. Pense na sua saúde.
pense no planeta, pense nos animais. A atividade agropecuária é uma das que mais causa desmatamento, né? Estão sendo muitas e muitas florestas virgens estão sendo acabadas para que seja plantado soja para alimentar gado, para que seja produzido o gado, né? Para que eles cresçam lá. Então, é uma forma indireta de você produzir proteína. Ah, o bife tem proteína, ok. Mas então, por que não dar esses grãos que servem para alimentar o gado? Por que não dar diretamente para as pessoas? Por que tem que passar por uma transformação através de um corpo de um ser vivo? Não precisa. As sementes têm muitas proteínas, como eu acabei de dizer aqui, né? Então, voltando, eu já falei para você do ferro, já falei para você do cálcio, já falei para você da B12, já falei para você das proteínas. Eu acho que em termos de quando a gente muda a alimentação, essas seriam as principais questões, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você que eu tenho minha fanpage, chama Atendimento Vegetariano, tenho um e-mail, é atendimentovegetariano@gmail.com, ok? Lá você pode mandar para mim dúvidas, à medida do meu tempo, à medida do meu possível, eu vou respondendo, ok? E aí, se eu, por um acaso, falei alguma coisa que você não entendeu ou que você queria esclarecer, pode mandar para mim, que eu respondo à medida do meu tempo, à medida do possível. Então, falando, né, em termos médicos, né, realmente, você equilibrando normalmente o seu prato, você tem um ganho de saúde, você ganha, não é uma alimentação, eu vou abrir mão, eu vou perder, você não vai perder, você vai ganhar, né? É porque é toda uma maquiagem, né? É toda uma venda que existe nos olhos da população que as impedem de observar isso, né? Quando você fala, quando alguém fala que virou vegano, que virou vegetariano nas mídias, né? Em tudo o que nos bombardeia de informação, é visto apenas o lado mal, o lado que pode dar errado. Ninguém fala do lado bom. Ninguém fala que teu organismo vai melhorar o seu funcionamento. Ninguém fala que você vai comer fibras e vai ficar mais saudável. Ninguém fala que o cálcio que você vai comer vai ser melhor biodisponível e melhor bioabsorvível. Ninguém fala que o teu organismo vai ser liberto de uma carga tóxica de leites e derivados. Ninguém fala que você geralmente, se você equilibrando bem, você ajusta seu peso, você ajusta a sua saúde, você diminui chances de ter câncer, de ter doenças na vesícula, você livra o seu rim do excesso de proteínas. Ninguém fala sobre isso. Que você... Por quê? Por quê? Né? Todo mundo só fala o lado ruim. Então a pessoa vai se tornar vegetariana, se tornar vegana, morrendo de medo, né? Porque as pessoas... Porque é todo assim um bombardeio que é feito em cima daquela pessoa, que a partir do momento que aquela pessoa começa a acordar para a realidade, né, quase que não é permitido que aquela pessoa é feito de tudo para que aquela pessoa não destoie do todo. A massa está aqui, consumindo aquela mesma alimentação, comendo aquela mesma coisa, sacrificando o sistema, né? Então, quando você sai daqui dessa massa e passa a acordar e fazer fora, e não fazer mais parte disso, é a primeira vez, geralmente, para muitas pessoas que você discorda do todo. É a primeira vez para muitas pessoas que você questiona o status quo, né? E é a primeira vez que você percebe que eles estavam errados, a maioria está errada, né? Então aí você, a partir disso, começa a questionar um monte de coisas, né? Então, peraí, os indivíduos não podem pensar, os indivíduos não podem questionar esse tanto de coisas. É proibido na nossa sociedade uma pessoa fazer relações, não é? Então, só te digo uma coisa, se você é vegano, se você é vegetariano, parabéns pra você, você conseguiu, né? E mesmo com as pernas tremendo, morrendo de medo, você conseguiu enfrentar isso e conseguiu ter coragem de ir além, ir além, e além, e além. Não importa quantos anos demore sua transição. Não importa se hoje você come churrasco. Também já come churrasco. A maioria das pessoas, eu acho que todos nós nascemos comendo isso, né? O que importa é que as fichas caem para você, você passe a fazer as suas relações e vá. Mude. Tem pessoas que mudam da noite para o dia. Ok. Agora tem pessoas que precisam de anos para mudar. Ok, também. A gente entende que as pessoas têm processos diferentes, né? Então, se você precisa de mais tempo, vá aos poucos, planeje, né? Mire no objetivo final. Meu objetivo final é ser vegetariano estrito, ok? Então, esse mês eu vou parar de comer carne vermelha. Aí fique bem nesse passo.
Aí mês que vem eu vou parar de comer frango, ok? Depois eu vou parar o peixe e assim por diante. E não conta pra ninguém durante a transição, eu sou vegano, sou vegetariano, eu vou virar. Não faça isso, senão todo mundo vai cair em cima de você e você não vai conseguir. Conta depois. Conta depois que você já estiver bem firme, bem estabelecido nos seus pés. Que a maioria das pessoas, ou por medo, ou por insegurança, né? Elas passam a querer, né? Algumas por amor, né? Passam a querer proteger você, porque realmente as mudanças nos causam medos, né? Só que antes de qualquer coisa, antes de você sair por aí tirando milhões de coisas da sua alimentação, eu digo uma grande dica: acrescente. Acrescente o quê? Informação. Então, primeira coisa, esse Araçatuba Vegan, você tem muita informação. Acrescente receitas, acrescente as leguminosas, comece a comer variados tipos de arroz, arroz vermelho, arroz selvagem, arroz basmati. Comece a variar os feijões, feijão branco porque ele tem mais zinco, feijão fradinho ajuda no colesterol, feijão vermelho. Cada feijão tem sua propriedade, varie também nos feijões. Comece a adquirir hábitos de comer castanhas e não precisa comer só 2 ou 3, porque é isso, porque aquilo outro. O vegetariano estrito pode comer como se fosse salgadinho. A castanha do Pará, né, que é muito questionada porque tem selênio e tal, mas só que o solo está pobre, não tem esse selênio todo, você pode comer, até porque você faz ali um mix e acaba não sendo tanto assim, cada dia você come um mix diferente. Então adquira o hábito de fazer das castanhas os seus salgadinhos. Outra coisa que eu falei, vou recapitular, do café evitar tomar. Acrescente verduras no seu prato e acrescente frutas, de preferência as frutas longe das refeições. Então, como seria a composição de um prato vegetariano estrito? Então, imagine você um prato, nós vamos dividir esse prato em 4 partes, uma cruz. 2 partes de salada. Se você quiser comer um prato inteiro de salada, se você gosta de bater pratão, ok, tá? Mas é metade do prato de salada, a outra metade. Tá dividido em 4, né? Então, 2 quartos de salada, 1 quarto de feijão, né? São 8 colheres dia, não precisa ser na mesma refeição, pode dividir ao longo do dia. São 8 colheres dia de qualquer tipo de leguminosa. Então, todos os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Que você vai casar com qualquer cereal. Então, pra gente brasileiro é feijão arroz, mas não necessariamente precisa ser só isso. Existem países que fazem casamentos diferentes. Exemplo, você pode casar feijão e arroz. Você pode, eu vou te dar os tipos de cereais. Milho, ervilha, milho, arroz. Tem o especial dos cereais, quinoa e amaranto, né? Aveia. E você pode fazer o sorgo, o trigo. Você pode fazer esse casamento de qualquer leguminosa com qualquer cereal. Então, voltando ao prato, o prato está aqui. Nós vamos dividir o prato em 4. 2 quartos do prato de verduras cruas, no mínimo. Se você quiser comer mais, pode comer mais. 1 quarto com as leguminosas, que seria mais ou menos no dia 8 colheres de sopa sem o caldo. O caldo você coloca depois de feijões. E 1 quarto você coloca lá cereal, as raízes, né? Batata, mandioca e as verduras cozidas. Certo? Então, espero que depois eu vou tentar ver se eu coloco um slide aí para você poder ver melhor. Então, seria basicamente isso. Outra dica importante, consumir linhaça, chia e nozes por causa do ômega 3, tá? Então, seria pelo menos 3 colheres de linhaça em grãos. Não adianta farinha oxidada, tá? Por dia. Ou então você pode comprar o óleo de linhaça e comer 1 colher de óleo de linhaça, 1 colher de óleo de chia. Já supre, tá? E a dica também de temperar a salada com limão por conta da vitamina C. Não precisa ser só o limão, mas qualquer coisa rica em vitamina C potencializa a absorção do ferro. E se você já traz previamente carências nutricionais devido à alimentação e hábitos errôneos, corrija isso. Seria muito simples, seria isso. E seria você mudar o seu paradigma, né? Onde você tinha o que antes você via como proteína, exemplo, você olhava um bife, você olhava uma carne, você achava que aquilo ali era proteína, né? Agora você não vai mais achar que aquilo ali é proteína. Você vai olhar para as leguminosas e vai ver nelas proteínas. Você vai olhar para algumas punks, como ora pronobis, moringa, e você vai ver ali proteínas, as castanhas, entendeu? Você achava que o ômega 3 estava no peixe, que aliás é um ledo engano. A maioria dos peixes hoje em dia são criados em cativeiro com ração, eles não têm ômega 3. Por que um peixe tem ômega 3? Porque ele come
algas. Quem tem as algas, quem tem o ômega 3 são as algas. Ele só tem ômega 3 porque ele come algas. Por isso que peixes criados em cativeiros não contêm ômega 3. Então, uma boa forma de você suplementar o ômega 3 seria ou através de suplementos que são feitos à base de algas, ou através de chialinhacinose, se não for uma necessidade assim tão grande. Na amamentação, na gestação e na infância, é preferível você comprar um suplemento vegano, que ele é feito de algas, longe do ambiente do oceano, que aí ele é livre dos contaminantes de metais pesados. Ok? E vamos ver o que mais. Então, você percebe que na natureza, nada é feito de modo indireto. Tudo é feito na natureza no sentido de economizar energia. É uma das leis da termodinâmica, a economia de energia, né? Então, é uma das leis da termodinâmica da física. Então, a mãe natureza, tão rica, tão sábia, ela não colocaria para você ter que comer um bicho, você humano, ter que comer um bicho para você ter proteína. Não. Você pode ir direto na fonte. Por que que uma vaca tem proteína? Por que a carne dela tem proteína? Porque ela comeu o que que ela comeu? Capim. Né? Hoje em dia a gente sabe que não come mais capim, mas ela come grãos. Soja, trigo, milho, tudo transgênico, mas enfim, ela está comendo ali, né? Então ela só tem aquela riqueza de proteínas porque ela comeu as fontes primárias. Então, por que não ir direto nas fontes primárias? Por que não ir direto no capim, né, entre aspas, que são algumas punks que tem proteínas, como eu citei, e as leguminosas, né? Para que ir na fonte secundária, que seria um animal grande, né? Para que você ter que comer um peixe para você ter um ômega 3 se você pode ir direto na fonte, que são as algas que contêm ômega 3? Não são todas as algas que contêm ômega 3, algumas específicas. Então, por que não ir direto nessas algas, né? Tá? O mercado vende suplementos veganos com ômega 3 que podem ser feitos de chia, de linhaça ou dessas algas. Então, para que, né, você comer um bicho para você ter ferro quando a riqueza verde, o verde escuro, né, dê preferência ao verde escuro. Entre bater um pratão de alface e bater um pratão de rúcula, bata o pratão de rúcula, porque ali você vai ter bastante ferro, bastante cálcio, entendeu? Então, para que, se você pode abater um animal, se você pode ir direto no pratão de rúcula ou fazer um suco verde, você vai ter ferro e muito mais biodisponível. A clorofila dos vegetais, ela é parecidíssima com a molécula de sangue humana. A única diferença é o átomo central da molécula, que nos vegetais é o magnésio e nos humanos é o ferro. Ou seja, o sangue vegetal e o sangue humano ele é parecidíssimo. Então, você tomando ali um suco verde, ele vai direto para a sua circulação sanguínea, né? Então, é como se você estivesse realmente tomando um suplemento de ferro. Então, é uma fonte primária. Então, veja que tudo na natureza é muito mais simples do que a gente precisa, que a gente acha. Não necessita você tá tendo intermediários. Uma vaca, um peixe, né, um boi, não necessita disso para você se alimentar. Você pode ir direto na fonte, né? Então, acho que o Pai Céu nos capacitou com grande inteligência e sabedoria para que a gente, enfim, possa descobrir isso. Que a gente possa estar associando, né, os nossos conhecimentos, a nossa conexão com a natureza, que são ancestrais, com nossa capacidade de raciocínio e as nossas descobertas científicas de hoje. Acho que, e aí sim, caminhando juntos, ancestralidade e descoberta científica, a gente possa abrir caminho para uma nova forma da humanidade estar no planeta Terra, sem estar gerando esse halo de destruição, de dor, por onde quer que vá, né? Vamos pensar bem qual é a relação. Tudo tem relação, tudo. Se você na cidade faz pressão por uma compra, um produto altamente embalado, que geralmente vem num isopor, né? E você faz pressão por essa compra, tudo vai gerar matéria-prima para aquilo. É a pessoa lá em alguns países aí que estão dando a sua mão de obra, né? Estão vendendo a sua infância, a sua adolescência, né? Que a gente sabe que hoje em dia tudo é globalizado, nada é produzido num lugar só, para ser mão de obra barata, né? É o petróleo que está sendo sugado, né, sabe lá Deus de que forma, causando desastres ambientais e por aí vai, para produzir o isopor, né, ou o plástico. É a vaca que está sendo sugada, que está sendo separada, é o bezerro que está sendo morto, para ter aquele chantilly ali, entendeu? E é uma indústria toda que precisa estar botando
o campo é sugado para que a cidade seja alimentada, né? Então, para que esteja essa pressão de comida, as pessoas comendo com toda essa voracidade, né? E muito mais do que precisa, né? As pessoas comem muito mais do que precisam, né? Isso também é provado. Quando você entra em algum estado de profundo relaxamento e profunda paz, passa a mastigar melhor os alimentos, você passa a sentir que a gente come, muito do que a gente come é emocional. O ser humano, ele não come só físico, não come só para satisfazer o físico, né? Se fosse só para satisfazer o físico, nós comeríamos muito menos do que a gente come. A gente come muito pela emoção. Tem uma raiva, vai comer, uma angústia, uma ansiedade, né? É uma necessidade, uma vida que te sufoca e você precisa de um pouco de prazer. Tudo isso nós buscamos na alimentação. O ser humano é um bicho assim. Então, tudo isso repercute na pressão que nós geramos. Então, à medida que você se informa, à medida que você se pacifica, que você se reconecta com a natureza, que você se acalma, que você tenta entender o seu papel nesse mundo, qual é o legado que você quer deixar para este planeta, você passa a pensar, a fazer, a sentir e a ter a necessidade de fazer diferente, de divulgar essa diferença para as pessoas. Você passa a ser um agente de transformação, não um agente de dor, não um algoz. Você larga o chicote que traz na mão, primeiramente batendo em si mesmo, e em segunda instância, mesmo sem querer, sem saber, batendo nos animais, batendo no planeta, e você passa a ser um agente de curar isso. Primeiro, comece curando a você mesmo, a você mesma. Comece vendo aonde você pode se curar, como, de que forma, através da alimentação, você pode se respeitar mais, né? Se nutra e se respeite, respeite seu organismo. Seu organismo é o templo da sua consciência. Respeite esse templo que é o seu corpo, né? O seu corpo é o templo do seu espírito. Nós sabemos que nós somos muito mais que um corpo, mas o nosso templo o templo do nosso espírito é o nosso corpo. E comece a respeitar os outros templos que são os animais, são nossos irmãos, né? E também abrigam consciências que sentem. E aí, em última instância, respeitar esse templo maior aqui, que é a nossa sagrada e mãe terra. Para você que nunca me viu, que primeira vez que está ouvindo minha palestra hoje, deve ter me visto de uma forma diferente. Eu já realmente sou muito mais boazinha nas minhas colocações, né? Hoje eu estou ousada, né? Então, você que já acompanha o meu trabalho deve ter levado algum susto. Mas eu precisava falar. E eu aproveito e agradeço muito a Denise por essa oportunidade, ok? De estar diante de um evento vegano, falando para pessoas que simpatizam com a causa, ok? De ter essa oportunidade de estar fazendo a minha voz ser ouvida. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada a cada um e cada uma de vocês que me ouviu. Eu vou dar um brinde para vocês. Eu já vou falar como vocês podem estar pegando esse brinde, tá? E comigo, tá bom? E quem tiver dúvidas, por favor, escreva para mim, atendimentovegetariano@gmail.com ou na fanpage Atendimento Vegetariano. Lembrando que eu sou médica, bióloga e coach, atendo em São Paulo, né? Mas a maior parte do meu tempo eu atendo aqui no sítio mesmo, onde a consulta tem um valor bem menor. Eu dou recibo para reembolso, eu envio os exames com antecedência, você já vem com tudo pronto. Você pode vir com a família, com amigos, passar o dia aqui, fazer piquenique, ou então a gente oferece também refeição vegana, vegetariana, tem lugar para pouso, ou você pode vir passar um tempo mais longo com a gente, fazer algum detox. Nós temos aqui uma chefe culinarista, que está aqui com a gente, a Inês Braconô. Nós temos aqui uma terapeuta holística, a Rita Espadim, que trabalha com reiki, que trabalha com terapias integradas. Nós temos aqui também uma professora de yoga, e você pode estar vendo esse serviço, você pode vir passar um tempo maior, ou você pode simplesmente fazer um bate e volta, é pertinho de São Paulo, você vem, consulta e volta também, tudo bem. Você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida, independente da sua escolha alimentar. Nós gostamos de abraçar as pessoas, de tentar conduzir elas para primeiro um caminho de autorrespeito, né? Mas sempre respeitando a individualidade de cada um, mas falando a verdade, ok? Então, o seu brinde, né? O seu brinde você escreve para mim no meu e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com, escreve lá, brinde Araçatuba Vegan 2017. E eu vou ter muito prazer de te mandar brinde.
dúvidas, eu vou respondendo à medida do meu tempo, tá? Eu vou respondendo e à medida que a internet aqui no sítio deixar. Eu sempre deixo uma mensagem final, né, em todas as palestras que eu gravo, tem sido de praxe isso. Hoje, acho que eu gostaria de, como mensagem final, deixar as palavras de Leonardo da Vinci, um homem à frente de seu tempo, né? Totalmente à frente de seu tempo, que sozinho foi uma revolução, né, humana, em todos os sentidos. Então eu gostaria de deixar a frase do Leonardo da Vinci como mensagem final. Um dia, antes de falar, eu gostaria de contar, eu li essa frase na apostila quando eu fazia o primeiro ano, né, hoje em dia é o ensino médio, né, antigamente a gente falava segundo grau. Eu fazia o primeiro ano do segundo grau. E estava lá escrita essa frase na minha apostila. Assim, eu não entendi nada na época, mas hoje em dia eu já sei, já entendo e já vou fazer dessa mensagem as minhas palavras. É assim, um dia o ser humano entenderá o íntimo de um animal. E nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra toda a humanidade. Namastê.